Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje segundona, início de semana, né? Amanhã já é terça-feira, já tem clássico. Quem diria, né? Clássico numa terça-feira, 7h30 da noite, São Paulo e Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Jogo importante para o São Paulo, importante para o Corinthians. Nós vamos falar sobre esse jogo aqui. Vou montar uma escalação que não é oficial. Gostaria muito da participação de vocês, né? Depois nós vamos falar sobre São Paulo e Palmeiras, fazer uma projeção sobre esse jogo. Quero falar também aí sobre o mercado da bola, especialmente sobre camisa 9. E também falando de histórico, né? Hoje foi assinado um contrato milionário, 440 milhões, junto com o governo do estado e a prefeitura, para canalização do córrego que passa embaixo do gramado do São Paulo, ali do Morumbi, para iniciar, assim, a reforma, né, do Morumbis, logo depois com a W Torre. Então, quero pedir para você aí que curte o canal, deixar aquele like pra gente e fica até o final. Pessoal, vamos iniciar o vídeo aqui falando então de São Paulo e Corinthians, né? Jogo importante amanhã. Primeiro clássico do São Paulo, primeiro clássico do Corinthians pelo Campeonato Paulista 2024. Jogo importante para o São Paulo. Cada um vive o seu momento. O São Paulo vive um momento aí de transição, né? Vive uma boa fase de montagem de elenco com um novo treinador. E o Corinthians vive uma fase complicada, conturbada. Mano Menezes brigando com jogadores aí, chamou o Yuri Alberto de burro. São fases distintas, né? O Corinthians com um novo presidente, não contratou. Enfim, tá difícil o ambiente do Corinthians, mas a gente sabe que jogar contra o Corinthians lá na Arena Neoquímica também é difícil. Então o São Paulo precisa ir precavido para lá, precisa ir focado, né? Tenho certeza que o Carpini tem conversado isso com os jogadores, já deixou claro nos vídeos, nas entrevistas dele, que ele foca jogo a jogo, cada jogo é uma decisão, como deve ser tratado realmente, né? Então, amanhã o árbitro principal vai ser o Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, um carequinha, vou colocar a imagem dele aí para vocês lembrarem quem é. E o VAR, é sempre bom a gente deixar também aqui registrado, né? É o Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral. A gente coloca esses nomes aí, principalmente do árbitro principal e do VAR, porque são os grandes responsáveis pelos jogos, né? E a gente espera que não tenha interferência. Esse árbitro aí, eu já dei uma investigada, ele não tem nenhum relato dele dele ter prejudicado o São Paulo, né? Então amanhã vai ser um dia bom para a gente analisar se realmente ele é um árbitro bom ou se ele é um árbitro mais ou menos, né? A gente sabe que árbitro mais ou menos e ruim tem um monte. Vamos analisar amanhã aí, vamos deixar registrado aqui. Pessoal, São Paulo registrou hoje, inscreveu o Michel Araújo e o Rafinha, dois jogadores que estarão à disposição do Carpini amanhã, né? E eu vou montar uma escalação aqui, quero muita participação de vocês. Se vocês concordam, se é um bom time, se é um time mais ou menos, se o Carpini deveria mexer no time para dar mais rodagem para os jogadores para o jogo contra o Palmeiras. Aí vocês dão a opinião de vocês, vou montar a minha aqui, tá? Eu acho que o São Paulo vai de Rafael. O Rafinha voltando, foi inscrito. Acho que ele joga na lateral direita pela experiência dele. Ele que tem feito esse controle de carga. Então ele está 100% para o jogo de amanhã. Não vai entrar mais ou menos, né? Então acho que vai Rafael, Rafinha, Arboleda e Alan Franco. Na lateral esquerda, o Wellington. Pablo Maio, Alisson. Luciano Armando. Na direita, o Rato. Na esquerda, o Lucas e centroavante o Caleri. Acho que vai esse time, né? Praticamente o time que jogou contra o Santo André, com exceção do Rafinha, jogou o Igor Vinícius. Acho que é esse time, né? Não sei o que vocês acham. Participa aí, coloca a escalação de vocês, o que vocês acham. São Paulo que vai ter muitas opções, o Carpini vai ter muitas opções no banco, né? Dá para ele fazer uma variação tática também, usar 3 zagueiros, colocar o Ferreirinha depois ali espetado na esquerda. Enfim, ele tem muitas opções. Vai ter o Eric também à disposição ali. Então, São Paulo, com um time bastante forte, vai lá para a Arena Neoquímica para tentar quebrar esse tabu aí. E mais do que quebrar o tabu, né? Deixar o São Paulo pronto para o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que ganhar do Corinthians vai ser natural, né? Um dia vai cair essa escrita aí de São Paulo e Corinthians na Arena Neoquímica. É um detalhe, né? O Corinthians também que ficou muito tempo sem ganhar do São Paulo no Morumbi, ganhou o ano passado, mas tinha ficado muito tempo sem ganhar. Então isso aí para alguns é muito importante, para outros não é,
Mas, enfim, eu foco muito mais, na verdade, no jogo contra o Palmeiras. Né? Acho que vai ser o jogo do São Paulo realmente. Como se fosse uma final contra o Corinthians amanhã, seria o jogo da vida do São Paulo. E o Carpini vai, com certeza, levar esse jogo para a Arena Neoquímica para ganhar, né? Mas também para entrosar o time e deixar o time pronto para jogar contra o Palmeiras. Deixa a opinião de vocês aí, galera. Pessoal, o São Paulo quitou as dívidas que tinha com os jogadores referente a direito de imagens, né? Quitou, mas o Belmonte deu uma declaração na televisão que eu não acho tão legal. Ele falou que pode acontecer de novo, né? Não é legal esse tipo de problema, né? Você ficar devendo para jogador, a gente sabe que não é bom, mas São Paulo quitou essas dívidas aí, né? Direito de imagens já é importante. Galera, a respeito do Dorival Júnior, né? Dorival Júnior foi para a CBF, foi para a seleção. A CBF quer pagar para o São Paulo 5 milhões e meio, que é direito do São Paulo, né? Estipulado em contrato. A CBF levou o Dorival. No contrato de rescisão do São Paulo era 4 milhões e meio, mais 1 milhão para o São Paulo trazer o Carpini do Juventude. 5 milhões e meio é o que a CBF quer pagar. Só que o São Paulo foi lesado nessa história. E o São Paulo está pedindo 3 milhões a mais para a CBF, 8 milhões e meio. Então vai precisar entrar num acordo aí, né? Fato é que o São Paulo não aceitou os 5 milhões e meio dessa multa aí do Dorival. Gostaria de saber a opinião de vocês. São Paulo deve conversar e tentar tirar mais esses 3 milhões da CBF ou deve aceitar os 5 milhões e meio? Vamos falar de gramado agora, galera. Vou entrar nesse assunto de gramado aí, principalmente do Allianz Parque, porque veio à tona essa semana, é um grande assunto, né? É uma luta aí que vem de tempos. O Rogério Ceni, quando falou que o gramado do Allianz Parque era prejudicial à saúde dos atletas, ele foi taxado de mimado, de chorão, enfim, né? Falaram um monte do Rogério Ceni e hoje a gente vê que a Leila, ela dá razão para o São Paulo, né? Eles interditaram, colocaram a W Torre na parede e o Palmeiras hoje não atua mais com esse gramado, né? O São Paulo que foi vítima aí já com 5 jogadores machucados por causa de campo com grama sintética, né? Vários jogadores, Galopo, Ferrarese, o próprio Lucas mesmo, com aquele estiramento que ele teve, indiretamente um problema de gramado, porque o jeito que você breca, o jeito que você arranca, isso pode te lesionar também, porque a grama ela é diferente, né? Ela não é uma grama natural, não tem barro, não tem terra, não tem... É uma grama que você breca de outra forma, uma grama que você tem um arranque, uma corrida diferente, o impacto é diferente, né? Então São Paulo teve aí 5 jogadores lesionados por conta dessa grama sintética do Palmeiras. E aí quem paga? Né? E aí o Palmeiras chegou à conclusão que essa questão de lesionar jogador tá muito além, o custo está muito além do que simplesmente deixar o jogador jogar. Ontem machucou mais um jogador do Santos, né? Então o Bruno Rodrigues aí, que foi contratado pelo Palmeiras, vai ficar 5 meses sem jogar. Então é um custo muito alto, né? Você está deixando... o jogador está correndo risco de se lesionar e se machucar pro resto da vida. Então, isso aí, houve uma interdição. A W Torre vai ter que trocar o gramado, porque não existe... você não consegue fazer uma manutenção desse tipo de gramado, não existe. E ontem mostrou até uma chuteira aí de um jogador do Palmeiras, vou até colocar a imagem aí, um derretimento, pessoal. Derretimento do produto ali, né? Daquela grama na chuteira dos jogadores, do árbitro, enfim. Foi uma questão muito feia, né? Que aconteceu. E o Palmeiras, enquanto não trocar esse gramado aí, não tem jogo no Allianz Parque. O Palmeiras ficou numa sinuca de bico aí, porque não vai jogar no Morumbis, né? E provavelmente joga na Arena Barueri. Vai ficar um mês parado ali o Allianz Parque. Eles deveriam ter feito isso aí nas férias, não fizeram, deixaram até agora iniciar o campeonato para fazer esse tipo de troca aí. Enfim, fica o registro aqui, porque é necessário mexer com esse tipo de assunto aí. A grama sintética que não é aprovada em muitos países, na Holanda é proibido. O Lionel Messi não joga em grama sintética,
inclusive nos Estados Unidos. Quando é grama sintética, ele não joga. Então, é um tipo de gramado que não deveria existir no Brasil e os dirigentes precisam conversar sobre isso aí, debater sobre isso aí. Não é necessário, né, ter esse tipo de gramado no Brasil. Pessoal, vamos falar agora aqui sobre mercado da bola. Vamos entrar nesse assunto aí, galera. Vamos falar sobre o Arboleda, né? Já falamos ontem, o Arboleda deve assinar essa semana com o São Paulo. É um contrato aí até 2026, né? Um bom contrato com o São Paulo. Já foi sinalizado aí pelo staff dele que ele topa, né, as condições aí. Então ele vai ter uma compensação salarial e deve assinar com o São Paulo aí até 2023. Importantíssima essa renovação do Arboleda, galera. Quero falar a respeito do Wellington agora, né? Que é o jogador mais difícil, mas o São Paulo tá conseguindo chegar mais ou menos perto do que o Wellington quer. Ele que gosta do São Paulo, quer ficar no São Paulo. Ano passado o São Paulo não valorizou o que deveria ter valorizado o Wellington, né? Ficou naquela questão do Caio Paulista ali, do Caio Paulista. Caio Paulista, ó, vazou, foi embora pro rival. E aí o São Paulo ficou na mão do agente do Wellington, né? Agora o Wellington tá meio que pedindo o que ele quer. E aí o São Paulo formalizou já uma segunda proposta pro Wellington. Segundo informações, aí o São Paulo não chegou no que ele queria, mas chegou muito próximo. Há um otimismo grande aí do São Paulo conseguir essa renovação com o Wellington. Acredito que saia, pessoal. Acredito que saia dessa vez aí a renovação com o Wellington. Vamos falar aqui agora de um jogador aí que saiu informações aí sobre o jogador colombiano Oscar Cortés, né, a respeito de camisa 9. São Paulo perdeu o Mastriani, o Gonzalo Mastriani do América Mineiro foi realmente para o Atlético Paranaense. A gente tinha trazido informação aqui esses dias aqui que ele ainda não tinha assinado com o Atlético Paranaense, né, estava meio que parada a negociação. O América que tinha baixado a pedida, o São Paulo poderia ter entrado na parada, poderia ter oferecido outro jogador, de repente o Luan, mas o São Paulo não foi atrás. Na minha opinião, cometeu erro, porque o Mastriani é um excelente jogador, vai fazer diferença no Atlético Paranaense, tem ótimos números, né, como centroavante. Esse jogador, Oscar Cortés, aí colombiano, né, foi levantado o nome dele, ele tem 20 anos, tem 1,78 m. Foi falado o jornalista Mariano Olsen, que falou a respeito desse jogador aí, dizendo que o São Paulo estaria interessado. Ele que, na verdade, galera, é um jogador que joga mais pelos lados. Tem boa finalização, é muito bom jogador, bate forte na bola, bate bem pênalti, né? Mas, segundo informações, não é um jogador que o São Paulo queria nesse momento, né? Ele não é um centroavante nato, é um jogador que, repito, joga pelos lados, mas faz muitos gols, né? Então fica aqui a informação desse jogador. Queria saber a opinião de vocês a respeito de centroavante. Se vocês têm ideia de algum centroavante. Eu fiz um levantamento aí, galera, sobre centroavante. Difícil achar um nome bom, viu? O melhor nome que tinha aí no mercado era realmente o do Mastriani. São Paulo tá de olho em jogador estrangeiro. Talvez abra o leque para jogador estrangeiro, porque há uma discussão aí. Quem levantou essa discussão foi o Atlético Paranaense, que está tentando ampliar essa lista aí de jogadores estrangeiros de 7 para 9, né? Se realmente isso aí for para frente e der certo, São Paulo pode sim contratar mais estrangeiros, né? Porque aí você amplia mais duas vagas aí para estrangeiro. Esse ano aqui, já falei em alguns vídeos, tem a Copa América, né? E o Rames Rodrigues, o Arboleda e o Ferrarese vão para as seleções. Então, São Paulo vai ter vaga para estrangeiro também. Queria saber a opinião de vocês. Vale a pena o São Paulo ir atrás de um centroavante estrangeiro ou não? Pessoal, hoje foi assinado um contrato milionário, 440 milhões, né? Hoje é um dia histórico para o São Paulino, para o São Paulo. Vai sair do papel, né? Vão fazer ali a reforma daquele córrego ali. Vão canalizar aquele córrego que passa por baixo do Morumbis, né? Isso aí inicia-se ali uma reforma de 2 anos, né? A partir de 2026, quando terminar o mandato do Casares, segundo mandato dele, termina ali a reforma a canalização do córrego, e aí a W Torre pode iniciar então a reforma do Morumbis, que durará
chegará aí até 2030, que é o ano do centenário de São Paulo, né? Então, inicia-se aí vai começar em fevereiro, né? Em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, começa já a reforma ali da canalização do córrego, e vai ser importantíssimo para o São Paulo, para a questão social ali, né? Não vai ter mais carro boiando, o Clube Social de São Paulo vai viver em dia, não vai ter mais prejuízo, o entorno do estádio ali também vai ter uma vida mais saudável, né? Não vai ter aquele aguaceiro. Enfim, somente é possível fazer a reforma do Morumbis com essa canalização do córrego que inicia-se hoje, então, através desse contrato aí que foi assinado. Eu vou colocar aqui a fala do Tarcísio, né? Ele que falou ali no Morumbis. Fica com a fala dele aí, pessoal. Eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Amanhã, então, São Paulo e Corinthians. Depois a gente faz mais uma prévia aí, né? Fala mais um pouco aí do jogo. E São Paulo e Palmeiras, então, aí, semana que vem, domingo que vem, um jogo importantíssimo para o São Paulo. Fica aí com o vídeo do Tarcísio aí falando dos 3 títulos do São Paulo, né? Ele lembrou da história do São Paulo aí. Um grande abraço. Tchau. Essa é a resposta interessante, né? Você fala, bom dia, o pessoal responde São Paulo. Tá bom. Mas eu queria iniciar cumprimentando o Júlio Casares, presidente de São Paulo Futebol Clube, em nome de quem eu cumprimento toda a diretoria, os funcionários, colaboradores, as torcidas aqui representadas, né, os Dragões da Real, independentes, que fazem um trabalho social muito relevante aqui no estado de São Paulo. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. É bacana estar aqui, é muito bom estar aqui. E eu me lembro, eu assisti os 3 títulos mundiais de São Paulo. Os 2 com aqueles timaços do Tele Santana, né? O nosso inesquecível Tele Santana. E o último, eu estava na missão de paz das Nações Unidas no Haiti. E assisti o jogo do nosso acampamento lá na missão do Haiti, né? E vibrei com o São Paulo sendo mais uma vez campeão do mundo. 3 títulos mundiais, então parabéns para o São Paulo.